Boa noite, gente. Boa noite. Bom dia. Recordar, porque vocês já viram isso na oitava série, tiveram, né, uma noção da trigonometria do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É um triângulo onde tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Não, 90 graus. Ângulo de 90 graus, né? O lado maior, que é o oposto, que está de frente ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, né? Que é o lado maior. Os outros dois lados menores são os cossecos. Então, o lado maior é a hipotenusa e os lados menores, os catetos. A trigonometria no triângulo retângulo é calculada através de quê? Das informações que a gente tem no triângulo, né? A medida dos lados ou um ângulo qualquer. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quais são as razões? Seno, cosseno, tangente. Seno de um ângulo dado, de um ângulo qualquer. Cateto. Cateto, oposto, oposto, hipotenusa. Cateto, oposto ao ângulo. Pela hipotenusa é uma das fórmulas que a gente já conhece, que é a do seno desse ângulo. Agora, partindo para o outro lado do nosso diagrama, nós vamos falar sobre o teorema de Pitágoras, que também está relacionado ao triângulo retângulo. Nós vamos assistir um vídeo da TV Escola que faz a demonstração desse teorema. Vamos prestar muita atenção, assistir com calma, que eu tenho certeza que vocês vão tirar várias dúvidas com relação ao triângulo retângulo e também a outros triângulos que a gente já conhece. Pronto, vamos assistir ao vídeo agora. Essa aí sou eu, uns anos atrás. Essa era minha professora de matemática. E esse é o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repitam comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Fiquei com essa história do triângulo na cabeça. Eu comecei a ver triângulos por todos os lados. Eu comecei a sonhar com os triângulos. Eu comecei a me sentir perseguida pelos triângulos. Eu estava completamente alucinada com essa história dos triângulos. Até que um dia eu comecei a entender os triângulos. Por exemplo, esse aqui. Nós convivemos com os triângulos o tempo todo. Dá só uma olhada nesse objeto aí. Explica pra eles o que significa isso. Isso aqui é um tripé, ele serve para apoiar a câmera. Tripé quer dizer 3 pés. Então a gente costuma usar na estrutura o triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é estabilidade na estrutura? É ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Para isso, então, a gente pega esse quadradinho e divide esse quadradinho em 2 triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações, os triângulos são bastante visíveis, né? Numa estrutura de telhado, por exemplo, né, o que a gente chama de tesoura, né, ou chama de treliça, os triângulos estão bem aparentes, né? Eles aparecem claramente para a gente na composição da estrutura. Em algumas situações onde a gente precisa, por exemplo, fazer um portão parar. Né? A gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, né? As ripas todas em pé, 2 na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando 2 triângulos que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças, né, na estrutura do portão. Uma vareta sozinha não para em pé.
Agora, 2 varetas sozinhas, também não para em pé. Já 3 varetas, esta sim para em pé. Triângulo tem esse nome porque dentro da figura existem 3 ângulos. Tudo que tem 3 ângulos é triângulo. Se o triângulo tem 3 ângulos iguais, é sinal que os lados também são iguais. E o nome do triângulo é equilátero. Equi tem a ver com igual, como na palavra equilíbrio. Agora, vamos desequilibrar um pouco as coisas. Se a gente faz um lado e um ângulo diferente dos outros dois, a gente cria um tipo diferente de triângulo. Se a gente bagunça totalmente o triângulo, deixando todos os ângulos e lados diferentes, a gente forma mais um tipo de triângulo. E tem ainda um outro tipo de triângulo que durante anos me atormentou. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse mesmo, o tal do triângulo retângulo, do tal teorema, do tal Pitágoras. Aquele que a gente decora, mas nunca aprende. O que não me ensinaram na escola é que o Pitágoras era um grego alucinado por geometria e matemática. Ele descobriu uma porção de coisas mexendo nas formas geométricas. Por exemplo, o Pitágoras pegou esse triângulo aí. Tá vendo que ele tem um ângulo de 90 graus? Pois é, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. E é daí que vem o nome do triângulo. Olha só, vamos trocar a ordem das palavras. Reto, ângulo. Ou seja, retângulo. O Pitágoras fez o seguinte: desenhou um quadrado a partir de cada um dos lados do triângulo. Depois, o Pitágoras quadriculou os 2 quadrados dos lados menores, os tais dos catetos. Esses quadradinhos aí são todos iguais. Os azuis e os vermelhos têm o mesmo tamanho. Agora, presta atenção porque essa história é demais. Olha os quadrados de um cateto indo para o quadrado da hipotenusa. Agora, os quadrados do outro cateto também vão para o quadrado da hipotenusa. Viu só? Os quadradinhos no quadrado da hipotenusa são os mesmos quadradinhos dos quadrados dos catetos. E é isso que quer dizer a fórmula. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula vale para todo e qualquer tipo de triângulo retângulo. Pode experimentar. Geometria ao máximo, né? Vamos abrir agora a página 307 do livro e nós vamos resolver